Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar fazendo um vídeo diferente. Vou estar fazendo uma configuração OSPF entre três roteadores. Vai ser uma configuração simples, apenas para subir as vizinhanças OSPF. E essa aqui é a topologia. Tenho três roteadores. R1 e R3 são Huawei's, equipamentos Huawei's virtualizados. O R2 é um Cisco. O R3 já está configurado e a gente vai estar configurando o R1 e o R2 aqui, certo? Para fechar o peer entre os roteadores, eu vou usar esse endereço aqui e esse endereço aqui são os endereços de loopback e router ID. Vamos lá para o R1 então. Vou primeiro dar, já entrei no modo System View, né? Sys, né? Vou mudar o nome, sysname R1. Vou estar colocando o router ID 1.1.1.1. E agora configurar o SPF, criar o SPF, o processo 1, área 0. Dentro do SPF eu vou estar configurando somente isso. Vamos estar configurando as interfaces. A interface que fala com R2 vai ser a interface gigabit 0/0/0. E aqui eu vou setar o IP de peer agora. IP-address 10.10.0.2, que vai ser o do lado do R1, e o ponto 1 vai ser o do lado do R2. E aqui a máscara, né? Eu poderia colocar 255.255.252 ou então apenas o 30. Beleza, agora eu coloco o SPF Enable área 0. Eu poderia estar anunciando a rede lá dentro do processo SPF ou estar fazendo esse anúncio apenas aqui na interface. No caso, eu vou escolher fazer o anúncio, fechar o peer apenas pela interface. E vou transformar esse peer em ponta a ponta. Certo? Agora eu vou configurar a interface loopback. Loopback 0. IP address e IP de loopback 32/32. Beleza. Aqui no momento está pronto. Eu vou estar indo para o R2 agora. O R2, como falei, é um Cisco. Aqui os comandos são diferentes. Para entrar no System View eu tenho que dar Enable. Beleza. Configure T. No caso, configure Terminal. E a partir daqui eu consigo fazer as configurações na caixa. Para mudar o nome eu tenho que dar hostname R2. E agora eu vou configurar o SPF e as interfaces. Aqui o SPF para criar o processo é router, o SPF 1. Router ID, aqui eu coloco o router ID dentro do SPF. E para sair é exit. Agora eu vou entrar na interface, criar a primeira interface loopback. LO, né, de loopback, eu posso abreviar, LO0. IP address 2.2.2.2. E aqui eu não posso colocar 32, aqui eu tenho que colocar a máscara. A configuração no Cisco é diferente. Beleza, agora eu posso dar um exit ou apenas entrar direto na interface. No caso aqui não é gigabit, é ETH-trunk, né? No caso é Ethernet 0/0. Já entrei na interface e vou configurar o IP. A 0/0 é a que fala com R1. Eu poderia colocar a descrição, na outra eu não coloquei descrição, mas aqui eu posso colocar uma descrição para identificar as portas. No caso é a que fala com R1. IP address, aqui vai ser o IP de peer 10.10.0.1/30, mas aqui não aceita dessa forma, eu tenho que pôr a máscara 255.252. Aqui eu preciso tirar o shutdown da porta, por padrão ela vem desligada. No Huawei eu não preciso dar um do shutdown, aqui é no shutdown. E IP OSPF 1 network
IP OSPF 1 área 0 e IP OSPF Network point to point para transformar a comunicação em ponto a ponto. Ou seja, apenas as interfaces anunciam seus IP e fecham o OSPF entre si. Agora eu preciso vou dar um exit, né? E entrar na interface Ethernet, né? 0/1, que é a que fala com R3. IP address 10.10.0. No caso, o IP de network é 10.0.4, então o R2 vai ser o 10.10.0.5 e o R3 é o final ponto 6. Aqui 255.255.252 IP OSPF 1 área 0 IP OSPF Network point to point e o no shutdown. Se eu dar um do show interface do show running interface ET 0/0, eu tenho a configuração da 0/0 e agora da 0/1. Estão iguais as configurações. Beleza, aqui, opa, deu um Q, deu o comando do Huawei, mas aqui eu tô no Cisco. Aqui eu posso dar um end para voltar lá pro início. W Ctrl Shift. Apertei o botão errado aqui. Outro. Beleza. Agora eu vou lá no R1. Ele fechou a sessão aqui. Browser. Beleza. Aqui eu já consigo ver, já deveria conseguir ver o peer fechado. O importante é olhar isso aqui, ó, o estado full. Ou seja, eu já fechei o meu SPF entre R1 e R2. E para vocês verem que já estava configurado, R3, vou fazer a mesma coisa, vai mostrar o peer fechado entre R3 e R2. Super display OSPF peer. Beleza. Se eu dar display OSPF routing, eu vejo as rotas anunciadas pelo OSPF. Eu consigo pingar no R1 pelo IP que ele fecha peer OSPF com R2. No caso é o 10.10.0.1. Tá pingando, certo? Porém, aqui eu no momento não consigo pingar no IP de loopback dele. Por quê? Porque eu fechei o OSPF apenas entre o peer das interfaces. Eu não anunciei a interface de loopback. Tem algumas formas de fazer isso. Como que eu posso fazer aqui? Anunciar dentro do processo OSPF. OSPF 1, área 0. E vou dar um network para anunciar minha rede. No caso eu quero anunciar loopback, então é 1.1.1.1 e a máscara inversa. Beleza. Agora eu posso ir lá em R3 que eu já vou ter rota e ping. Ó, dá o mesmo comando IP OSPF routing e agora eu já tenho o rota para pingar no 1.1.1.1. Ou seja, eu estou em R3 pingando no IP de loopback do 1.1.1.1. Mas se eu for em 1.1.1.1 no R1, eu não vou ter rota da loopback do R3. Return display e OSPF routing. Olha, eu não tenho rota para o 3.3.3.3. Aqui eu fiz anunciando o IP, a network, dentro do OSPF.
Aqui eu posso fazer diferente dentro de R3. Aqui eu posso vir dar um sys, né? Sys. E dentro do SPF eu vou pedir pro processo SPF importar as rotas direta e anunciar pelo SPF. Se eu dar um display IP routing table, vocês veem que eu tenho essa rota para o meu próprio IP. E ele está aqui anunciando para loopback. É uma rota direta. Então, se eu importar as rotas direta, ele vai importar essa rota direta e anunciar pelo SPF. Agora, lá em R1, eu já terei rota para o 3.3.3.3. Ping 3.3.3.3. E a última forma seria dentro do R2, né? Outra forma que eu posso anunciar loopback. No caso aqui, enable. Já estava no enable, vou entrar em conft. Vou entrar na interface loopback. E aqui eu vou adicionar a loopback dentro do SPF. IP SPF 1 área 0. Beleza. Aqui é interessante entrar no SPF. E dizer que a loopback não pode fechar pelo SPF. Dessa forma é uma forma mais segura. Então, se eu for no R1, por exemplo, R1 ou R3, eu terei a loopback do R2. Já consigo pingar na loopback do R2. E é isso, galera.